Olá, estamos agora na continuidade do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, adentrando agora ao capítulo 17, que se denomina Doutrinação. Para esclarecimento, nas casas espíritas, nos trabalhos mediúnicos, há os médiuns que recebem os espíritos comunicantes e, no caso de processos obsessivos, onde se procura esclarecer o espírito comunicante que, de alguma forma, ainda procura atrapalhar a vida de algum outro semelhante, há a figura do doutrinador. Esse termo era usado antigamente. Hoje em dia, nós usamos mais o termo dialogador. Essa pessoa é aquela que conversa com o espírito, através do médium, procurando fazê-lo entender que aquele processo de perseguição espiritual, muitas das vezes, acaba atrapalhando ao próprio espírito, que se encontra preso num processo, muitas vezes, vingativo, e faz com que ele descuide da sua própria evolução espiritual. Pois bem, neste episódio, André Luiz vai nos trazer um destes processos de doutrinação, onde Alexandre, o seu mentor, que trabalha na casa ali junto da média Dona Otávia, vai esclarecer estas questões da doutrinação. E por que esclarece, inclusive, por que os espíritos desencarnados não ouvem a própria doutrinação do lado de lá, já que já estão desencarnados. E aqui Alexandre vai esclarecer também essa questão, ok? Esse episódio é um tanto quanto longo e nós vamos dividir em 2 ou 3 gravações de vídeos. Vamos dar início ao nosso estudo. Diz André Luiz o seguinte: terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se de mãe afetuosa que expôs, sem rebuço, as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre logo após as primeiras palavras. Oh, meu amigo, até hoje permaneço em luta com o meu infortunado Marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada, agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, diz a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos se prontificaram a prestar-me o concurso fraterno. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Pergunta Alexandre. Ela respondeu num gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Por mais de uma vez já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação sem resultado, como é do seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e, vezes diversas, tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia ainda. Esta é a situação onde muitos espíritos, eles rebelados, e nós vamos ver no caso específico deste Marinho aqui, onde se perpetuam na sua rebeldia
fazendo processos obsessivos, entrando-se em caminhos tortuosos, se desequilibrando e desequilibrando outros semelhantes igualmente, né? Mas chega um momento que, pelas leis divinas da reformulação de cada um de nós, a maldade, o caminho errado também cansa. É quando, neste momento, que se faz a necessária doutrinação para o esclarecimento e a mudança do perfil psicológico do rebelde para ele cuidar da sua própria evolução. Vejamos a sequência. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima? Muito venho sofrendo por este pobre filho, desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Em seguida, fixando o mentor com estranho brilho nos olhos, implorou: Oh, Alexandre, conto com o seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto. E confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada em profunda exaustão espiritual. Compreendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho então permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito recolocando no caminho da verdadeira elevação, assim como esclarecemos agora ainda há pouco. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, que será a médium, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente cooperando a favor dele quanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Aí André pergunta, por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Não, explica Alexandre, não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano espiritual dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossa esfera de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem ainda cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível, mas quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade maior. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão os encarnados a si próprios. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal de Marinho, da terna entidade que nos visitara, da mãe dele, porque permaneceria um espírito iluminado em serviços
consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras, seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? O orientador, contudo, veio ao encontro das minhas interrogações explicando. A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe em luta depois da morte física. A quem se refere na intercessão? Perguntei. Ela intercede por um filho que foi sacerdote na crosta. Sacerdote? Indaga André Luiz, profundamente surpreendido. Sim, esclarece Alexandre. Os desvios das almas que recebem tarefas de natureza religiosa são sempre as mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças do nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e terminam a existência transitória e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso de consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem um encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Neste particular, acentuou o instrutor, modificando-se a inflexão de voz, devemos reconhecer que semelhante condição neste lado da vida é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho da elevação moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Acostumadas elas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo, encontrando tão somente a lei de Deus nosso Pai, que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões, referindo-nos apenas aqui aos das escolas cristãs. Verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino, cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. A nós espíritas, não é diferente. Nós, também cristãos, muitas das vezes julgamos-nos mais aperfeiçoados do que os outros de outras escolas religiosas e temos em nós uma verdade muito extrema. A esse respeito, nós temos que, no livro Do Outro Lado do Espelho, do Dr. Inácio Ferreira, contemporâneo de Chico Xavier, lá em Minas Gerais, onde ele dirigia um hospital psiquiátrico, ao desencarnar, ele traz alguns depoimentos, né, a respeito de nós espíritas que chegamos do lado de lá em verdadeiros desequilíbrios. Ele nos diz o seguinte em alguns trechos desta obra, Do Outro Lado do Espelho. O espírita tem mania de se julgar sempre com a verdade. A vaidade é um mal terrível. Quantos confrades espíritas vivem imaginando que a simples condição de ser espírita nos seja um passaporte para as regiões superiores. Dessa forma, quando chega na realidade do plano dos espíritos, estes se desequilibram, como explica aqui Alexandre. Nos templos espíritas, continua Dr. Inácio, o estudo da doutrina ainda se mostra escasso. E nós temos as instruções dos espíritos para nos amarmos e nos instruirmos. Mas damos continuidade ao relato de André Luiz, melhor dizendo,
dos esclarecimentos de Alexandre e André Luiz a respeito dos cristãos e os sacerdotes e os dirigentes de todas as escolas cristãs que se encontram no processo de vaidade aqui na Terra e esquecem de transformarem-se individualmente. Continua Alexandre. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para estes ministros das várias regiões figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Continua como Jesus mesmo, a época que esteve lá junto dos fariseus, né, onde ele condenava as atitudes apenas exteriores. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas, ai, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir. E cegos aos próprios desvarios ainda aguardam um céu fantástico que lhes entroniza a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Alexandre, nesse ponto, das elucidações como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para esses, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos grupamentos de almas rebeladas com as quais temos que lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno, de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Daí a nossa necessidade de nossa transformação, de nossa reforma interior. O orientador amigo fez novo intervalo e, depois de pensar a sós durante alguns instantes, considerou. André, você compreende. Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenha um padrão de boa vontade sincera. Agora, os que se precipitam no desequilíbrio, porém atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmo. Preciso edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: mas se o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso, em exame, como explicar o sacrifício materno? Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclama ele sensibilizado, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos. Mas no processo sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua porcentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor de almas. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Interpretando suas tendências para a filosofia edificante, a conta de vocação sacerdotal impôs-lhe o hábito dos jesuítas que lhe deslustrou com a vaidade excessiva.
Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho, sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Porque Alexandre fizesse uma pausa mais longa, André interronga. Mas seu filho foi conduzido a situação difícil para a qual não se encontrava convenientemente preparado. Será tão grande a culpa dele? O instrutor sorriu em vista das minhas reiteradas arguições e esclareceu. A genitora, sim, errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isto dizer isenção de culpa caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sobre nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz espiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. E aqui nós vamos interromper essa gravação para que não fique muito extensa e voltaremos brevemente na continuidade deste processo de esclarecimento ou de doutrinação, como diz o título deste episódio 17, a respeito deste espírito que aqui na Terra foi um sacerdote e, pela própria vaidade, acabou se desequilibrando quando, no plano espiritual, rebelando-se contra as leis divinas de Deus, nosso Pai. Agradecemos a todos que nos acompanham em estes nossos estudos. Fiquem com Deus e muito obrigado.